Muito bem, tá aí. Paulo, esse é um assunto, né, que gera dores e amores, né? Porque nós temos aí, a gente viu os espectadores, algumas pessoas defendem, são contrárias pela questão ambiental, né? E outras enfatizam a questão de geração de emprego e renda, né? Por favor, seu comentário. Bom, Cícero, com o advento aí dos canais, tanto da Netflix como TV a cabo e a internet, a gente pôde receber muita matéria de fora, né? E com a matéria de fora, gente, o que acontece? A gente começou a ver como que a exploração nos Estados Unidos, na União Soviética, na União Soviética não, na Rússia, em outros lugares, é tão forte, né? E como eles conseguem ganhar dinheiro assim. E é tudo legalizado. Tem até aquele seriado A Corrida do Ouro, né, que passa na Netflix. Agora, veja bem, o que acontece? Por que no Brasil é tão enrolado? Como é que nos Estados Unidos, então, e em tantos outros países da Europa, é tão fácil você se regulariza e consegue explorar? Lá não destrói a natureza, só destrói a natureza do lado de cá. No Alasca tem um monte de gente explorando ouro. Aqui não pode. Claro que eu acho que quando uma coisa é proibida, né, sempre se fala assim, tudo que é proibido parece que desperta um pouco mais de interesse. Então o que se deve fazer? Se deve se normatizar, colocar princípios, achar os locais e começar a deixar, porque o que o Estado faz? Ele vende para as multinacionais. O ouro, por exemplo, de Pontes Lacerda está na mão de uma multinacional, quando poderia estar na mão dos brasileiros, poderia estar na mão de cada um de nós, trabalhando direitinho, prestando conta, pagando, como foi Serra Pelada. Serra Pelada, infelizmente, não foi tão organizado como deveria ser. Mas se nós organizássemos, aprendêssemos com Serra Pelada e organizássemos, nós teríamos muita riqueza, muito dinheiro, porque, veja bem, o pessoal antigo aqui comenta, Cícero, que ali o Trevo do Rock era um monte de empresas metalúrgicas fazendo, como é que fala, essas balsas, arrumando motor, tinha um movimento de dinheiro, um movimento de bombas, o pessoal que mexia com enrolamentos. Então, gera dinheiro, gente, gera movimento, e a pessoa é restaurante, é pessoas que vão lá para levar mantimento, e você imagina se você fizer a coisa direito, né? Se você normatizar, se tiver horas de trabalho, se tiver que registrar as pessoas, a coisa vai melhorar muito mais. Então eu sou super favorável, desde que preserve a natureza, desde que não haja química jogada, desde que, sabe, nós temos tanta tecnologia hoje, não precisa nem dessa coisa toda de mercúrio, desse monte de coisa. Por que o pessoal faz isso? Porque eles estão na ilegalidade. Já que eu estou na ilegalidade, vou fazer tudo errado. Então vamos legalizar, sou a favor, sim. Muito bem. Amirlando, você que tem uma grande vivência política e administrativa no nosso Congresso Nacional, isso é um assunto que sempre passou assim em branco no Congresso, tipo, deixa quieto, não vou mexer com isso. Olha, Cícero, eu em primeiro lugar eu quero aqui esclarecer, eu tenho um vínculo direto assim com o início do garimpo do Rio Madeira. Quando os garimpeiros, eu não me lembro as razões, mas que vieram do Pará para Rondônia, isso há 40 anos. Eu, como advogado, consegui a abertura, porque chegaram aqui, entraram no Madeira, aí prenderam tudo. E eu consegui, no mandato de segurança da Justiça Federal, na época, liberar todas essas máquinas, e começou o garimpo do Madeira exatamente. Eu me lembro de algumas pessoas, João Grande, João Come Vivo, esses apelidos todos que tinha, Grandão, e, enfim, eram essas figuras que eu não sei o nome, mas que estavam aí, que estavam no nosso escritório, assim, 10, 15 pessoas dessas, que eram donos de balsas, né? Isso lá no Pará, e aqui vieram também, como você falou aqui, que foi o bispo falou que lá naquela região exatamente do Rock, né? Na época era chamado Triângulo do Rock. Sim. Triângulo do Rock. Então esse povo ali, aí tinham muitas indústrias de balsa, daqueles os tonéis, aqueles para suportar os flutuantes, né? Os flutuantes, etc. Então
Então, o que houve, eu tenho esse vínculo e consegui depois exatamente participar já como parlamentar, primeiro deputado estadual, depois senador 2 vezes e deputado federal. Eu consegui tentar exatamente regulamentar o garimpo. Logo depois do impeachment do Collor, então o presidente me chamou e eu fui lá e ele pediu: o que você quer? O que eu queria? Eu disse: eu quero 3 coisas. Primeiro, a liberação. Itamar, exatamente o presidente. Eu quero 3 coisas para Rondônia: a liberação do garimpo de Casterita e do Madeira, dos 2 garimpos, a medicina na universidade e finalmente o ensino virtual. A universidade à distância, que não existia o ensino virtual, né? Não existia hoje, não existia naquele momento as faculdades virtuais, ou seja, o ensino à distância. E consegui, um mês depois... O único que existia, deixa eu interromper, porque eu acho tão interessante isso, era o IUB, né? Era só o que tinha, o Instituto Universal Brasileiro. Sim. Mas que era a apostila. Mas não era exatamente com essa ênfase que eu quis. A dinâmica que existe aí eu disse: hoje, eu quero isso, que eu quero levar o ensino, a educação lá nos confins, por exemplo, do Rio Guaporé. Eu quero levar... pelos nossos, do Jamari, eu quero que chegue em todos os recantos, e também do Acre, do Amazonas, enfim. E com um mês depois, o então reitor da Universidade de Brasília, que era o Morri, aqui de Guajará-Mirim, né, originário daí, dos seringais daí, ele criou já a primeira universidade virtual do Brasil. Então, quer dizer, o meu vínculo que eu pedi foi o garimpo. Aí por que nunca, quando surgiram os conflitos com o garimpo, eu estive no Palácio falando, vamos dizer assim, com os ministros responsáveis, para terminar, com os ministros responsáveis para regulamentar. Há uma reação, porque querem deixar isso no escuro, na ilegalidade, exatamente para grandes empresas, e aí vem esse pretexto da poluição dos índios, daquilo. Eu acho que tem que ter cuidado, não pode ser uma coisa solta, sobre controle, mas é sobre, inclusive, a comercialização através do banco. A gente falou de Banco Brasil, da Caixa Econômica, enfim, do que for. O que é importante também que a tributação ensina, mas o que é importante que a riqueza que Deus nos deu no seu testamento divino, nós temos que explorar para os brasileiros e não para outros grupos lá de fora. É isso que eu lastimo, quer dizer, há um lobby muito forte das empresas multinacionais, das empresas de fora, para explorar nossas riquezas, abocanhar nossas riquezas e ponto final. E sobretudo na ilegalidade. Muito bem, Chico Holanda, a sua vez. Bem, eu aqui faço das palavras do senador Milando, aqui a minha também. É um tema em que em 2019, quando houve aquela quebradeira, queimação aqui no Madeira, o pessoal, inclusive, foi até no feriado, me convidaram para ajudá-lo, fui lá para Coalgarima, inclusive estava lá também o deputado federal, o Crisóstomo, ser justo. Quando foi isso? 2019. E aí, inclusive, o Salatiel Rodrigo, que é o presidente do OCB, e vários outros, e tivemos reuniões, depois tivemos com o governador Marco Rocha, onde o governador foi criado aquele decreto permitindo a regularização da garimpagem do Rio Madeira, uma área definida, né? Mas que houve posteriormente um ADIM e foi derrubado, acho que em 2021, 2022, em que esse decreto estadual não teria validade, porque quem tem que legislar sobre esse tema é o governo federal. E aí, realmente... Se já existe uma lei, tem que ser o governo federal. Exato. Então, mais como não existe, né? Até agora não tem uma lei que regularize a garimpagem de madeira, tanto é que está proibido. Hoje não tem espaço dentro do Madeira aí com área liberada. Nem no Rio do Brasil. Mas é o que o Paulo aqui falou, Bispo Paulo. Em outros países aí do primeiro mundo se explora de maneira legal. Agora no Brasil, tudo que é riqueza, as ONG, os direitos de ninguém sabe da vida, tentam nos impedir de explorar. Tá? Isso não só o ouro, como tantas outras minerais que nós temos aqui na nossa Amazônia. O diamante. O diamante, no Russo lá,
ou seja, uma das maiores riquezas de diamante do mundo, sendo totalmente retirada de maneira ilegal. Vocês podemos legalizar, ou seja, uma riqueza tremenda que o nosso país tem, principalmente aqui no norte, em que, por questões de ONG, por questões escusas exatamente, fica as pessoas. Eu lembro que em 2019, quando eu estive, esse foi o item que eu tratei com o presidente Bolsonaro, em 2019, dia 30 de julho, em Brasília, quando ele recebeu, foi o tema mineral. Tá? E ele, o presidente, na época, disse o seguinte: não é justo você da Amazônia estar sobre um solo tão rico e as pessoas passando necessidade. Então esse tema é um tema realmente que precisamos debruçar, discutir, mas isso está nas mãos do governo federal. E aí precisamos da bancada federal, precisamos também aí do ministro de Minas e Energia, para poder achar um caminho onde seja possível a garimpagem e tantas pessoas que vivem, dependem desse trabalho para sobreviver, para cuidar das suas famílias. Arnaldo, 2 minutos e, por favor, respeite o tempo, por causa que eu tenho que chamar a programação de rede já em seguida, tá? Por favor. 2 minutos é um tempo razoável. Então tá bom. Bom, quem está falando aqui não sou eu. Quem está falando são os estudos que se tem a respeito dessa condição da garimpagem na região amazônica, entre os malefícios e os benefícios que poderiam trazer para a região. O Chico falou 2019, mas ele não quis falar sobre 2022, mais precisamente do dia 11 de outubro, na operação Let's et Ordo, ou seja... realmente teve isso daqui. A lei, mas ele foi no Amazonas, né? A lei e a ordem, não, foi bem aqui perto da Fogás. Aí é bem perto ali da Fogás, debaixo da ponte, aonde foram detectadas algumas balsas que no final somavam-se 300 balsas e dragas dentro do Rio Madeira, e que por força da lei o governo Bolsonaro explodiu todas, tanto que a operação chamava Lex et Ordo. Ou seja, os institutos que fazem esses levantamentos vê que essa extração de ouro hoje não tem aquela ludicidade, ou seja, não tem aquele glamour, aquele amor antigo, sabe, do caboclo ribeirinho, ou daquele cara que colocava uma bateia na mão, um chapéu e ia para a beira do rio tirar seu ourozinho na bateia. Aquele com uma picareta, com uma pá, lavava o cascalho. Você falou 2 minutos. Falta 15 segundos. Falta 15 segundos para dar os dois. Não, senhores, eu preciso chamar a rede aqui, vou ter que te cortar. Conclua, por favor. Tá, então eu vou concluir. Hoje são conglomerados, a grande maioria das vezes muito ricos, aonde existe um veio criminoso, porque o PCC de São Paulo é quem comandava o garimpo de Roraima, e você viu a catástrofe que aconteceu com os Yanomamis.